Sente-se, meu amado irmão, minha irmã, e ouça com atenção a santa palavra de Deus. A razão pela qual nós estamos aqui nessa noite e reunimos tantas outras vezes é porque nós acreditamos na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a fonte inerrante e infalível para conduzir as nossas vidas, dirigir a nossa vida, moldar o nosso caráter, transformar-nos. E é por isso que nós estamos aqui. O texto sagrado que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas, a carta à igreja de Éfeso, o capítulo é o 6 e o versículo 10 ao 18, onde aparece a epígrafe do texto, a armadura de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, não me afastando, obviamente, da finalidade do culto, que é o culto de missões. E o culto de missões tem por objetivo promover o trabalho missionário, conscientizando os irmãos da necessidade e da importância de orar pela obra missionária, de contribuir com a obra missionária e de também evangelizar, fazer missões, que é o trabalho mais importante que a igreja faz nesta terra e que é a nossa responsabilidade. Há um versículo no texto sagrado que me permite fazer uma relação com o trabalho missionário, que é conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, falando exatamente de uma das armas espirituais que o apóstolo Paulo cita aqui nesse texto sagrado, que é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, de alguma maneira, a finalidade do culto será contemplada. Mas, para além disso, quero que os irmãos compreendam que nós ministramos a palavra de acordo com aquilo que o Senhor colocar em nosso coração. E, todas as vezes que nós estamos diante desta riquíssima oportunidade, porque sempre é um privilégio pregar essa palavra, seja para uma multidão como essa, ou para um grupo pequeno, como nós estávamos pregando essa mesma palavra ontem ali, no ponto de pregação, Porta da Graça, que tinha lá em torno de 20 a 30 pessoas. A motivação é a mesma, porque Jesus Cristo ele pregou para grandes multidões, mas também ele pregou para uma pessoa. Então nós, não, enquanto pregadores, não podemos mudar a motivação. E aí peço que os irmãos orem por nós, para que aquilo que eu não conseguir transmitir aos seus ouvidos, o Espírito Santo faça chegar ao seu coração esta palavra, complementando conforme o seu querer e a sua vontade, para que você saia daqui nesta noite, além de tudo aquilo que Deus já fez por meio dos louvores que agradou ao seu coração, você saia daqui edificado pelo poder da palavra de Deus. E como eu disse, o texto sagrado fala da armadura de Deus. O versículo 10, que é o início da leitura que nós fizemos, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele nos instrui, ele nos ensina a buscarmos o fortalecimento, e esse fortalecimento espiritual não vem meramente do desejo humano, da força humana. Esse fortalecimento espiritual vem de Deus. E é isso que o texto sagrado nos deixa muito claro. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que faz que nós permaneçamos de pé, o que faz com que nós estejamos aqui todas as semanas, alguns também nos dias do meio da semana, fazendo o trabalho do Senhor, adorando a Deus, no culto doméstico na sua casa, é porque você está sendo fortalecido diariamente pelo poder de Deus. Deus, a quem nós servimos, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Está escrito na sua palavra, escrito pelo evangelista Mateus: todo o poder, as palavras de Jesus, foi-me dado no céu e na terra. Jesus Cristo, a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, Ele tem toda a autoridade. Ele tem o poder de dar a vida, como também tem o poder de tirar a vida. Ele tem o poder de ressuscitar, de dar vista aos cegos, audição aos surdos. Ele tem o poder de operar milagres, Ele tem o poder de operar maravilhas, e nós cremos nisso. Tantos milagres que nós já temos recebido da parte de Deus, coisas
extraordinárias já têm acontecido na nossa vida, seja no aspecto espiritual, no aspecto emocional e também físico, material, humano. Porque Deus, ele faz tantas coisas grandiosas, como também ele faz coisas que na perspectiva humana são pequenas, mas que têm um grande valor e uma grande importância para Deus. Então nós estamos aqui nessa noite, viemos com o propósito de adorar a Deus e também de receber o fortalecimento espiritual, para continuar a nossa caminhada, para prosseguir a nossa jornada, servindo a Deus, adorando ao Senhor, sem retroceder, sem recuar, sem olhar para trás, sem desistir da nossa cruz, mas levando-a até que um dia possamos trocá-la por uma coroa de glória. Nós precisamos do poder de Deus sobre a nossa vida. Tem um corinho que os irmãos devem conhecer, os mais antigos cantavam muito esse corinho, e eu gosto de cantá-lo. Diz assim: é preciso receber poder, é preciso receber poder, para pregar o evangelho neste mundo sem temer, é preciso receber poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Quem precisa desse poder de Deus sobre a sua vida? Então o texto sagrado deixa isso claro para nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos do poder de Deus, porque meramente com a nossa força, com a nossa capacidade humana, mesmo que você seja uma pessoa extremamente sábia, inteligente, que tem muito conhecimento, mesmo que você tenha a sua intelectualidade, mas com a sua força humana, você não resistirá. Por que você não resistirá apenas com a força humana? Porque a nossa luta, como diz o texto sagrado, não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós estamos numa batalha espiritual. Você é um servo de Deus, e por ser servo de Deus, serva de Deus, precisa ter essa capacidade. Pedir a Deus a graça, pedir a Deus a sabedoria, para receber dele o dom do discernimento. Nós vivemos numa constante batalha. Nós estamos numa guerra, meus irmãos. Entenda bem isso. Você está numa guerra. Você está numa batalha. E o inimigo das nossas almas sabe muito bem disso. Ele faz de tudo e usa as suas estratégias, potencializa as suas estratégias para nos desestabilizar, para tirar o nosso ânimo. Quais são as estratégias que o nosso inimigo usa para nos enfraquecer? Ele inclui, por exemplo, o desânimo. Há muitos crentes desanimados, que não têm mais ânimo para ler a Bíblia, que não têm mais ânimo para ouvir uma mensagem, para congregar-se na casa do Senhor, que não têm mais ânimo para jejuar. Se eu perguntasse aqui aos irmãos, quantos jejua pelo menos uma vez por mês? Talvez, eu não estou aqui para acusar ninguém, é só para a gente pensar e refletir no valor que tem a vida espiritual. Talvez muitos não conseguem jejuar uma vez por mês. E são coisas que nós precisamos exercitar no campo, na dimensão espiritual, para buscar o fortalecimento espiritual. Então o inimigo, ele tenta com a sua estratégia, ou com as suas estratégias, potencializar essas estratégias, e dentro dessas estratégias inclui-se o desânimo, inclui-se a tentação. Quantos não são tentados diariamente a desobedecer a Deus? Quantos não são tentados a pensar coisas que não deveriam pensar? Quantos não são tentados a praticar o pecado? Então o inimigo usa a tentação, é uma das suas armas. Ele também usa a falta de perdão. Quantas pessoas vivem enclausurado dentro da sua própria vontade, da sua própria visão de mundo, porque não conseguem liberar o perdão, e carregam consigo traumas que aconteceram lá no passado, traumas na infância, traumas na adolescência,
porque não conseguem liberar o perdão. Mas eu quero dizer nessa noite, debaixo do sangue de Cristo Jesus, que nós sairemos daqui nesta noite fortalecidos pelo poder da palavra de Deus, mais uma vez, para que não sejamos desanimados, para que não sejamos impactados pelo desânimo, para que não sejamos impactados pela tentação que tão de perto nos rodeia, mas sabendo que enquanto o inimigo está rugindo como um leão para nos tragar, o anjo do Senhor estar ao nosso lado para nos proteger, para nos guardar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele usa também o medo. Quantos vivem amedrontados, cheios de pavor, de medo, com ansiedade? Isso são armas, são estratégias do inimigo. Ele usa a acusação, ele usa os desejos pecaminosos, tudo isso para nos desestabilizar, para nos enfraquecer espiritualmente, porque ele sabe que se o crente estiver forte espiritualmente, nada, absolutamente nada, poderá detê-lo. Nós, sendo cada dia fortalecidos pela palavra de Deus, nada consegue segurar uma igreja revestida do poder de Deus. Nada consegue segurar um crente cheio da autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso nós estamos numa guerra, meus amados irmãos. Conforme o texto que nós lemos nessa noite, a nossa guerra ela é uma batalha árdua, e ela envolve pelo menos 3 aspectos. Essa guerra que nós estamos submetidos diariamente, é uma guerra contra os nossos próprios desejos pecaminosos, é uma guerra contra o próprio desejo pecaminoso que está dentro de cada ser humano. Nós nascemos com o DNA pecaminoso. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: todos os homens pecaram e separados e destituídos ficaram da glória de Deus. Dentro de nós há uma natureza que tende e que leva e que impulsiona a nós mesmos a praticar o que não deveríamos praticar, a praticar o pecado, a desobedecer a Deus, a nos tornarmos ingratos. Mas dentro de nós também há uma natureza transformada, há uma natureza renovada, há uma natureza regenerada, há uma natureza purificada pelo sangue de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo está no seu coração. E por isso nós precisamos alimentar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa vida espiritual, para que essa natureza divina que está em nós, pelo Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo em nós, supere e vença a natureza pecaminosa, porque nós já nascemos de novo, nós somos agora homens revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Quem entende isso, glorifique e adore o nome do Senhor. Então entenda muito bem isso. A nossa guerra é contra os próprios desejos que nos desafiam diariamente. Mas a nossa guerra também é contra os prazeres ímpios do mundo e as tentações de toda espécie. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 22, que fala da parábola do semeador, que uma parte da semente caiu entre os espinhos. Aquela semente que caiu entre os espinhos, ela foi sufocada. Ela nasceu, mas ela não cresceu. Por que ela não cresceu? Porque os cuidados com as coisas do mundo impediu o crescimento, ela terminou morrendo. Isso é exatamente o tipo de tentação que leva o crente a se preocupar tanto com as coisas desta vida, com as coisas materiais, com as coisas mundanas, que ele perde a essência da vida espiritual. A semente cresce, nasce, mas ela não consegue crescer. Mas Deus nos deu uma vida de crescimento, uma vida de produtividade. Aquilo que foi gerado em nós é para produzir 30 frutos, com 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Para quê? Para a glória de Cristo Jesus. Então a nossa guerra é contra os prazeres ímpios deste mundo e as tentações de toda a espécie. E em terceiro lugar, a nossa guerra é contra Satanás e suas forças demoníacas. Entenda bem isso, meus irmãos.
Nós estamos numa guerra e não podemos brincar de ser crente. Quando você vê um crente acontecendo no meio da igreja ou em qualquer outro lugar, um crente que está sendo possesso por autoridade demoníaca porque ele brincou de ser crente. Ele pecou, ele não confessou o pecado, ele deixou a porta aberta, a brecha aberta, ele não fechou a brecha e o inimigo aproveitou a sua fraqueza e entrou na sua casa e trouxe outros espíritos malignos para dentro da sua casa. Ele fracassou, se tornou derrotado e precisa agora de ajuda para ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Primeiramente, ele precisa confessar os seus pecados. Meus queridos irmãos, nós não podemos brincar de ser crentes. Por quê, pastor? Porque nós estamos numa guerra. O soldado que vai para a guerra, ele não pode baixar a guarda. Ele está atento, ele tem que estar atento a todo momento, porque a qualquer momento o elemento surpresa pode chegar, matá-lo, feri-lo, derrotá-lo. Ele tem que sempre estar atento, preparado para a batalha. Assim é com cada um de nós. Nós não podemos baixar a guarda espiritual. Por isso que o texto bíblico nos diz: orai e vigiai. Nós não podemos baixar, nós não podemos brincar de ser crentes. Precisamos ser crentes de verdade, porque o texto sagrado, aqui no texto que eu li, deixa muito claramente para nós. Paulo escrevendo no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais, é certo que nós estamos no físico, na matéria, e nem tudo a gente consegue distinguir, perceber, olhar pelos olhos espirituais. Mas se nós pudéssemos olhar na visão de Deus, por um minuto sequer, nós íamos perceber que ao redor deste templo, nessa cidade, existe milhares de demônios para destruir vidas. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Eu recomendo aos irmãos que leiam o livro Este Mundo Tenebroso. Alguém já leu esse livro aqui? Já conheceu esse livro? Este Mundo Tenebroso? Ninguém? Nem vocês leram? Pastor Rodinei já conhece. Leia esse livro. Pesquise em um desses aplicativos de venda. Compre esse livro e leia. Este Mundo Tenebroso. Nos ajuda a compreender o mundo espiritual que nós estamos vivendo. Tem demônio para tudo. Demônio para provocar o divórcio, demônio para levar as pessoas ao suicídio, demônio para levar as pessoas ao adultério, demônios para promover acidente. Mas com aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse é guardado e protegido. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem peste que voe ao meio-dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Abachuri Candalai. Seja crente de verdade e tenha a proteção do Altíssimo. Seja crente obediente e ande com o Senhor. A Bíblia ainda diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, e os livra, e os guarda de todos os perigos. Meus irmãos, nós estamos de pé, aqui neste culto, nesta noite, com força para trabalhar durante a semana, tratar bem as pessoas, ser um cidadão de bem, pagar os impostos, ser um cidadão honesto, íntegro, praticar a justiça, porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado.
Não é porque você é bom, não. É apesar de você. É apesar de mim, apesar de nós, das nossas fraquezas, das nossas deficiências, mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem renovado a nossa força, tem renovado a nossa fé, tem renovado o nosso ânimo e tem nos ajudado a prosseguir a caminhada. É a misericórdia de Deus, é a misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não termos sido consumidos neste mundo. É por isso que você está de pé. Diga para o seu irmão que está do seu lado: a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. Amém, queridos? A misericórdia do Senhor está sobre a minha vida. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida. E nesta guerra que nós estamos participando, querendo ou não, nós estamos numa guerra, numa batalha. Eu lhe garanto, se você permanecer fiel, apropriar-se, tomar posse das armas espirituais, eu lhe garanto que a vitória será sua pelo sangue de Jesus. O crente não vai perder essa guerra. O crente não vai perder essa batalha. A vitória é nossa pelo sangue. Vamos dizer todos juntos com fé nesta noite? Diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas não brinque. O nosso inimigo não é adversário, é inimigo. Ele é estrategista. E ele usa as estratégias, potencializa essas estratégias para nos enfraquecer, para tirar o nosso brilho, nosso desejo de estar na casa do Senhor, de ler a Bíblia, de tantas outras coisas que fortalece o nosso espiritual. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele cita aqui 7 armas espirituais que todo crente precisa possuir. Todo crente precisa tomar posse para se fortalecer no poder de Cristo Jesus. Vamos então a essas armas. Qual é a primeira arma, pastor? Se você estivesse com a Bíblia aberta, eu pediria que você acompanhasse, mas eu sei que você fechou, então ouça. Está no versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Qual é a primeira arma? O cinto da verdade. Mas o cinto da verdade, para que possa ser firmado, é a primeira arma. Cingindo-vos com a verdade. É o cinto da verdade. Todo crente precisa viver a verdade. Todo crente precisa andar com a verdade. João 17:17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer vencer o inimigo, dentro dessas 3 dimensões que eu apresentei aqui, as tentações, o próprio inimigo, os prazeres mundanos, você precisa andar com a verdade. Não brincar com a verdade. Porque o texto sagrado nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre com a verdade. Então a primeira arma está cingido, está com o cinto da verdade e vestido-vos com a couraça da justiça. Qual é a segunda arma? A couraça da justiça. Além de falar a verdade, além de viver a verdade, de praticar a verdade, porque quem é o pai da mentira, meus irmãos? O diabo. Lá em João 8:44 está escrito que ele é o pai da mentira. O crente, a palavra dele tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então fale a verdade. Custe o que custar. Viva a verdade. Porque só assim nós conseguiremos estar firmados em Cristo. Além da verdade, você precisa estar vestido com a couraça da justiça. Justiça fala de integridade, de inteireza, de retidão. Irmãos, espera-se que nós, que somos servos de Deus, fomos perdoados em Cristo, sejamos os melhores cidadãos dessa terra. É por isso que o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, Ele nos ensina, dizendo-nos: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Espera-se que os crentes sejam
os melhores cidadãos e cidadãs mais justos nesta terra. E para isso nós precisamos o quê? Colocar a verdade dentro de nós. Viver a integridade, a justiça, a retidão. Como é triste, irmãos, você ouvir alguém dizer: você é crente como fulano de tal? Eu não vou. Por quê? Porque não tem a verdade. Porque não é justo diante de Deus. Como é triste ver um líder que não é justo diante de Deus, que prega a verdade, mas não vive a verdade. Nós precisamos ser crente em todas as circunstâncias e viver a verdade em todos os momentos da nossa vida. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Essas são as razões que nós precisamos para estar fortalecidos em Deus. Vamos para a terceira arma, que é exatamente a arma que tem relação com a temática do culto, que é culto de missões. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O que é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz? É você usar os seus pés, ou permitir que os seus pés sejam usados por Deus para levar o teu corpo para anunciar o evangelho de Cristo. Calçar os pés é viver o evangelho e ao mesmo tempo transmitir o evangelho. Cai sobre nós, amados irmãos, a responsabilidade da grande comissão que Jesus nos deixou. E está escrito pelo menos em 5 livros da Bíblia, nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, a grande comissão. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, está escrito sobre a arte de fazer discípulo. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, ide, portanto, está a ordem de Cristo, ide, fazer discípulo. E esse ato de ir, de se movimentar, acontece através dos nossos pés. Olha o que a Bíblia diz sobre os nossos pés: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés daqueles que anunciam as boas novas podem estar cheios de calos. Os pés daqueles que anunciam boas novas podem estar empoeirados, mas são para Deus formosos, maravilhosos, lindos, porque são pés que caminham para levar vida. Que os teus pés sejam instrumentos de Deus para levar vida aos que estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. Se você quer vencer o inimigo, se você quer estar fortalecido pelo poder de Deus, esteja cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça e calçado os pés, não só num sapato ou numa sandália, mas calçado os pés no evangelho da paz. Terceira arma. Qual é a terceira arma, meus irmãos? Calçar os pés no evangelho da paz. Quem entendeu o que é calçar os pés no evangelho da paz? É permitir que os seus pés levem o seu corpo para anunciar o evangelho. Além de viver o evangelho, é compartilhar o evangelho de Cristo Jesus. Vamos para a quarta arma, está no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe que o escudo era um equipamento que o soldado usava para ir para o combate, para ir para a guerra. Com o escudo que ele colocava no braço, ele estava protegido da lança, estava protegido da espada. E diz um comentário da Bíblia de estudo pentecostal, que na época do Império Romano, os soldados romanos, eles iam com escudo de couro, molhado constantemente, porque quando o soldado inimigo, o exército inimigo, lançava aquela lança com a ponta cheia de fogo, a lança batia no escudo que estava molhado e caía por terra, e o escudo não pegava fogo, porque o escudo estava molhado, era um escudo de couro molhado. Assim deve ser o crente. Quando o inimigo lançar os seus dardos inflamados para chegar ao nosso coração, para fazer nós nos desanimarmos, para fazermos nós esfriarmos na fé, esse escudo vai nos proteger, os dardos cairão por terra e nós estaremos guardados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Embrace o escudo da fé. Aqui fala de fé.
Aqui é apenas uma ilustração, uma alegoria, para que nós compreendamos a prática da palavra de Deus. Embrace o escudo da fé. No passado, o soldado usava o escudo para proteger-se do ataque contra os seus inimigos. No presente, cada crente precisa usar a fé, o escudo da fé, para lhe proteger contra o mau olhar. Porque você sabe que existem essas coisas. Para lhe proteger contra as armadilhas do mal. Para lhe proteger contra as superstições que existem no mundo lá fora, contra o feitiço, contra o feiticeiro. Na casa do Senhor, na vida do servo de Deus, não tem maldição, não há maldição sobre a sua vida. Você não pode temer. Você está entendendo, meu irmão? Você não pode temer a nada deste mundo. Por quê, pastor? Porque você tem o escudo da fé. Com a fé você destrói as armas espirituais do mal. Com a fé você consegue a vitória. Com a fé você se aproxima de Deus e evoca o Senhor, os anjos de Deus, para lhe proteger. Vamos para a quinta arma. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete é uma arma, espada é outra arma. O capacete é a quinta arma que é listada pelo apóstolo Paulo. Tal qual o soldado usava o escudo, também usava o capacete para proteger a sua cabeça. Capacete fala de proteção da nossa mente. Há um texto sagrado que eu também gosto muito de citar esse texto. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo 8. Porque fala da mente. Nós precisamos estar com a nossa mente protegida, porque é a área que mais o inimigo trabalha é a nossa mente. Você sabe que ele é mentiroso, mas ele é estrategista. Ele bate. Há um provérbio popular que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E ele fala todo dia: você é fraco, porque ele é mentiroso. Ele não tem problema em mentir. Ele vai dizer sempre: você é fraco, você é um crente fraco. Você nem ora. Talvez você nem ore mesmo, mas ele... Não é aqui não, né? Lá para fora. Você é fraco. Tem mais jeito para ti não. É isso que ele fala no seu ouvido. Você é medroso. Você é medrosa. Você está angustiado, amargurado. Você não vai ser ninguém na vida. É isso que ele diz. Você não vale nada, você não vai ser ninguém. Isso é mentira do diabo, irmão. Você é o que a sua mente diz, e você é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que você é um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura. A palavra de Deus diz que você foi perdoado. A palavra de Deus diz que você tem um nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus nos diz que você é vencedor. Diga, pastor. Ele usa membro da nossa própria casa, às vezes. Usa filho, usa pai, usa marido, usa mãe, para dizer que você é um fracassado. Irmãos, você que é pai, mãe, nunca profira palavras de maldição sobre a vida do seu filho. Nunca diga para o seu filho assim: esse menino não vai dar nada. Nunca diga isso, isso é palavra de maldição. Da nossa boca tem que sair palavra de bênção, e não palavra de maldição. Nunca diga para essa menina, porque pode se concretizar o que você está dizendo. Mas diga: você é um vencedor, meu filho. Você é uma vencedora, minha filha. Você vai ser um homem de valor. Você vai ser uma mulher de valor. Você vai ser um homem de Deus. E vai se cumprir, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa na vida de cada um de nós. Então, cuidado com a mente. Por isso que nós precisamos do capacete da salvação. O capacete vai proteger a nossa mente. Assim como o motoqueiro usa o capacete para proteger a sua cabeça, o capacete espiritual da palavra de Deus, da salvação, vai proteger a nossa mente para não pensarmos negativamente. Tem muita gente pensando negativamente, vivendo no pessimismo, na melancolia. Saia dessa melancolia, desse pessimismo. Seja altruísta. Seja vencedor. Você tem um Deus que tudo pode fazer. Glória a Deus. Seja animado.
Tenha ânimo, irmão. Não viva de cabeça baixa. Eu sei que problema nós enfrentamos. Tem dia que a gente está lá para baixo, mas não é para viver todo tempo no deserto, não. Saia do deserto, porque no deserto é apenas uma experiência, é apenas uma fase. Deus tem um oásis para você, Deus tem coisas boas para você. Saia do deserto. Não murmure enquanto você estiver passando pelo deserto. Porque os judeus que saíram do Egito e que murmuraram no deserto, caíram no deserto porque murmuraram. Passe pelo deserto louvando a Deus, passe pelo deserto adorando a Deus, passe pelo deserto glorificando a Deus, sabendo que Ele está contigo. Então pare de pensar pequeno, pense grande. Já dizia o filósofo, penso, logo existo. Seu pensamento é uma fonte dada por Deus para você pensar, para você refletir, para você criar, para você imaginar, produzir, planejar. Pense no futuro. Pense no presente, mas pense no futuro, sabendo que Deus cuida de você. Amém, meus irmãos? Olha o que diz o texto sagrado em Filipenses 4:8. Estou me encaminhando para o final, mas eu vou citar pelo menos as duas armas que faltam. 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é o que, amados? Verdadeiro. Diga comigo, verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo. Repita comigo, eu quero que você repita esse texto. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Pare aí, não precisa repetir o restante. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha o que a palavra de Deus nos diz, amados irmãos. O que é que deve ocupar o meu pensamento? Por que você fica pensando em fracasso? Pensando que aquilo não vai, que aquilo que Deus te deu, te prometeu, não vai dar certo. Seja na vida espiritual, na vida familiar, nos negócios, na empresa, no trabalho. Pare com isso. Tudo que ocupe a tua mente é aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Olha para o teu irmão, assim, meu irmão vai ser uma pessoa vitoriosa, vai conquistar, a minha igreja vai crescer, o meu pastor é uma bênção, os obreiros que ajudam o meu pastor são bênçãos. Pense assim. A minha igreja é a melhor igreja, porque a igreja que eu participo, eu sou a igreja. Não estou dizendo que você não tem que olhar as coisas que precisam melhorar. Tem, nós precisamos melhorar cada dia. Mas você é a igreja, pense positivo para a tua igreja, pense positivo para a tua família. E Deus vai abençoar. Deus vai proporcionar. Pare de olhar para baixo, olhe para cima. Olhe para Deus, dele vem a nossa salvação. Ele é o sol da justiça. Então coloque o capacete da salvação sobre a sua mente. Sexta alma, aliás, sexta arma, não é alma não, é arma, ainda bem que queria que fosse alma, né? 5 almas já se convertendo aqui, seria bom. Sexta arma, a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito, meus irmãos? A palavra de Deus. O escritor aos Hebreus diz que a Bíblia é como uma espada de 2 gumes. Se uma espada de um gume já é perigoso, imagine de 2 gumes. Ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão juntas e medulas, e é capaz de discernir os sentimentos mais íntimos, e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos cheios de juntas, não é verdade? Só no dedo a gente tem 1, 2, 3 juntas, só no dedo, em um dos dedos. Só nossa mão aqui, os dedos das mãos tem 15 juntas. Aí tem junta no braço, na mão, junta no cotovelo, junta no ombro, junta no joelho, junta no pé, junta nos dedos dos pés. Se não fosse a junta, nós não vivíamos engessados. A gente se movimenta, vai para lá, vai para cá, se dobra, se quebra, se abaixa, porque a gente tem junta. O instrumento cirúrgico, o bisturi do médico é capaz de unir o osso. O osso quebrou do dedo, da mão, do pé, do braço. As juntas estão prejudicadas, o instrumento cirúrgico, o bisturi do médico vai lá e junta. Junta osso, junta células, junta tecidos, faz tudo que é possível fazer.
Qualquer médico especializado pode fazer isso. Mas eu quero ver o médico que é capaz de, como diz o texto sagrado, que a espada do Espírito penetra as juntas e medulas. A palavra vai entrando na alma, no corpo. O crente tem que viver nessa palavra, nas juntas, na medula. O crente tem que cheirar a Bíblia. O crente tem que amar a Bíblia, viver pela Bíblia, andar com a Bíblia, praticar a Bíblia. A Bíblia tem que estar na nossa alma, comer a Bíblia. Juntas e medulas. O médico também pode fazer transplante de medula, mas ele não pode penetrar na divisão, que eu não sei nem onde é que fica. Você também não sabe. Na divisão onde fica a alma e o espírito. Você sabe onde é que fica a divisão entre a alma e o espírito? Eu sei que tem. Eu sei que eu tenho um corpo, que tem junta, que tem tecido, que tem músculo, que tem veia, artéria, pele, tecido. Eu sei que tem uma alma e espírito, mas eu não sei aonde é a divisão entre uma coisa e outra. Mas a palavra de Deus sabe. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito, coisa que só a palavra de Deus pode fazer. Alma e espírito é a parte imaterial de todos nós, que precisa estar conectadas com o Espírito Santo de Deus, para nós recebermos o fortalecimento pela palavra, para vivermos firmes, fortes pelo poder de Deus. E a última arma, para eu encerrar, está no versículo, desmarquei aqui, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então, meus irmãos, além de estar cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça, calçados os pés com o evangelho da paz, com o escudo da fé no braço ou na mão, com o capacete da salvação sobre a cabeça, a mente, o coração, e a espada do Espírito, essa palavra, manuseando, colocando na alma, colocando no coração, como disse o salmista Davi, escrevendo no Salmo 119, escondi a tua palavra onde, pastor? No meu coração. Coração, coração aqui é apenas o órgão para bombear o sangue, coração está na mente mesmo, no coração, para quê? Para não pecar contra ti. E no mesmo Salmo, versículo 105, está escrito, lâmpada para os meus pés, é o quê? A tua palavra. E o que mais? Luz para o meu caminho. Além dessas armas, a oração. Crente que ora, recebe poder. Crente que ora, vence as tentações. Crente que ora, vence as lutas. Crente que ora, orai em espírito. Texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz, orai sem cessar. Não estou dizendo que você tem que passar 24 horas de joelho, não é isso, orar sem cessar. Mas passar 24 horas ligado com Deus. Isso é orar sem cessar. Falando com Deus, dialogando com Ele, adorando. Se nós queremos vencer, tomemos posse dessas armas espirituais. Quem quer tomar posse dessas armas espirituais nesta noite? Curve essa cabeça. Eu vou convidar aqui a missionária Carinho para fazer esta oração. E logo após ela vai dar uma fala aqui para os irmãos. Curve essa cabeça. Tome posse dessas armas espirituais, para você estar forte, fortalecido pelo poder de Deus.